Sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. É um prazer estarmos juntos aqui hoje. Aba Club, sala aberta, precioso demais esse tempo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, amigos, visitantes de primeira vez, alunos inscritos já no Aba Club. Obrigado por vocês estarem aí. Precioso ter esse tempo com vocês sempre, tá bom? Deixa eu passar aqui só algumas regras básicas aqui para quem está chegando agora. Na medida do possível, claro, é muito bom ter a câmera aberta, eu posso te ver, a gente vai interagindo, isso é precioso. Também eu recomendo muitíssimo, para melhor aproveitamento da nossa aula, que você mantenha aí pelo menos a Bíblia próximo de você, que você tenha aí papel, caneta, caderno, iPad, você escreva, anote, faça suas observações pessoais, particulares, quanto ao conteúdo que você está recebendo. Lembrando que somente os alunos do Aba Club terão, então, posterior, acesso ao vídeo, para que você assista quantas vezes você quiser, e também ao meu PDF pessoal de aula, para que você possa baixar e também possa utilizar para ministrar, ensinar como você desejar, tá bom? Muito obrigado, sejam bem-vindos ao Aba Club. Eu quero orar e nós vamos estudar a palavra de Deus. Vamos lá. Pai, muito obrigado pelo carinho dos teus filhos e pela resposta tão incrível nesta classe de hoje. Pedimos que a presença do teu Espírito Santo inconfundível continue nos guiando ao longo dos textos, dos versículos, do Espírito que está por trás da letra. Que possamos entender o seu propósito e que possamos ser direcionados, que possamos ser conduzidos a um nível de revelação tal que não haja nenhuma dúvida, nem sombra de variação em nós. Usa os teus filhos para comunicar com relevância e autoridade as tuas verdades. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, minha gente? Muito bem. Hoje é dia de Aba Club, é dia de aula aberta. Nós estamos estudando há 2 semanas já Mateus, no capítulo de número 26, e hoje é a parte 2, ok? Hoje é a parte 2. Na semana passada, nós estudamos do versículo 1 até o 38. Então, você deve abrir aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 39. Pastor, e o restante? Disponível no Aba Club para alunos. Se você desejar conhecer mais, www.abaclub.com.br, ok? Vamos lá. Mateus, capítulo de número 26, versículo 39. Nós estamos num capítulo precioso. Nós estamos falando sobre o processo da unção de Jesus em Betânia, o significado daquela ação de adoração tão profunda. Nós falamos sobre a Páscoa do Senhor, a preparação, a mesa da ceia, falamos sobre traição, falamos sobre Judas, no ambiente de Judas. Foi assim muito, muito legal o que o Senhor nos deu na semana passada. E hoje eu sigo com vocês agora a partir do versículo de número 39, ok? Bíblia na mão, anotação, caneta e papel. Vamos fazer isto juntos. O versículo 39, então, diz assim: E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós estamos nos momentos finais de Jesus. Desde o capítulo 19 de Mateus, Jesus está se encaminhando para os momentos finais do seu ministério. As parábolas vão ganhando força profética. O discurso de Jesus é intenso, ele é confrontador, ele é arrebatador, ele aponta para a cruz, ele aponta para o fim. O versículo de número 37, 2 versículos atrás, ele está com Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que ele está se entristecendo muito, que ele começa a se angustiar. Ele fala sobre a alma cheia de tristeza até a morte, chama-os para que pudessem estar com ele, velando com ele, e aí nós estamos no versículo 39, ok? Aqui no versículo 39, ele se adianta, diz a Bíblia, um pouquinho mais, e ele então se prostra sobre o seu rosto e começa a orar. E a oração de Jesus, muito conhecida, diz: Meu Pai,
Se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Anote uma coisa preciosa aí. Quanto mais distante da divindade você está, maior será a sua revelação da paternidade. Ok? Quanto mais longe da expectativa da divindade você está, mais próximo da revelação da paternidade você vai alcançar. Você vai se aproximar, ok? A relação com Deus e os seus filhos, já diz, ó, Deus e os seus filhos. Por que Deus e os seus filhos? Porque Deus sempre buscou uma coisa só, ser pai de filhos. Deus sempre procurou ser pai, né? O desejo de Deus sempre foi gerar uma família. Quando você olha para Deus apenas no intuito de causa e efeito, você se torna escravo de um rito, do imediatismo de um Deus. Por exemplo, nós não fomos criados por Deus, ok? Nós não fomos criados por Deus. Como assim, pastor? Nós fomos criados por um pai que usou o poder de Deus para gerar seus filhos. Então, a relação sempre foi pai e os seus filhos. Percebe? Pai e os seus filhos. Quando Jesus está na cruz, e ele está em agonia, ele olha para o céu e ele evoca o rito. Meu Deus, por que me desamparaste? Mas quando ele vai expirar, que ele se desvincula da necessidade de que Deus prove para ele um livramento, ele descansa no braço da paternidade, porque quando ele vai expirar, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não diz, Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque o nosso vínculo com a divindade extrema, às vezes, reflete apenas um culto imediatista. A gente se relaciona com Deus porque ele precisa nos responder de forma imediata, senão a gente não volta mais para casa, não adora mais, não canta mais, não serve mais. Então, às vezes, Deus, na sua soberania, ele se silencia como Deus do imediatismo que a gente espera que ele seja, para que a gente aprenda a reconhecê-lo como o Pai que ele é. Olha a oração de Jesus aqui. Ele não diz assim, ó Deus dos céus e Senhor das luzes. Ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, olha, prevaleça, aconteça conforme a tua vontade. Gente, aqui no versículo 39, Jesus ele está sofrendo em 3 dimensões. 3 dimensões de sofrimento aqui. Jesus estava sofrendo no seu espírito, Jesus estava sofrendo na sua alma, e Jesus já estava sofrendo no corpo. Jesus ele está sofrendo no seu espírito, porque ele sofria com a revelação do ambiente da traição do tabernáculo que ele já trazia em memória. Ele sabia, ele estava certo de que Judas voltaria com os soldados para o prender. Então ele sabia que não tinha mais volta. Jesus ele está sofrendo na alma porque ele estava sepultando a sua vontade pessoal. Cara, isso é muito forte. Para decidir obedecer no Getsemane. Jesus sabia que era melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar no Calvário. É isso que está acontecendo aqui. Tem muita gente sofrendo no Calvário sem não ter entendido o processo do Getsemane. Gente, quem vence no Getsemane, a cruz é só um detalhe. A vitória da cruz está no Getsemane. Quem vencer no Getsemane, a cruz é só um detalhe. O segredo é que a vitória do Getsemane é onde está a chave de Deus para suportarmos o Calvário e a cruz que está por vir. E Jesus, um pouco mais adiante, ele também sofre no corpo, porque ele vai entrando fisicamente no lugar santíssimo. Então, nenhum dos discípulos estava preparado para estar com ele naquele ambiente. Somente depois de Jesus entrar no lugar santíssimo é que ele voltaria para pedir oração, para pedir intercessão, para pedir pelos seus filhos, para pedir por eles, para deixar transparente aquilo que ele estava sentindo a respeito do que estava por vir nas próximas horas. O processo e o caminho do tabernáculo estavam ali manifestados através da vida de Jesus e do seu sacrifício.
O versículo 40 diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Mal sabia Jesus que a pergunta que ele fez ao Pai do versículo 39 estava sendo respondida no versículo 40. É simples. Chama-se poder da concordância. O Pai respondeu: a minha vontade é essa. Se os discípulos tivessem ido com Jesus orar e se utilizassem do poder da concordância, Deus seria obrigado a mudar o Calvário. Se Jesus diz assim: Pai, passa de mim esse cálice, e os discípulos começam a dizer: passa mesmo, nós concordamos, nós ligamos, passa mesmo, Deus teria que mudar o Calvário. Então a resposta da pergunta do 39 está no 40. Jesus naturalmente esperava uma certa vigilância dele, mas o próprio Pai estava no controle de tudo. Então, se os discípulos permanecessem em oração com ele, o próprio Deus teria que rever a questão do Calvário pelo poder da concordância. Eram palavras de Jesus: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E se pedir meu nome, então ia acontecer. O versículo 41 diz assim: vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos levar em consideração que o corpo ele conta para o processo da salvação. O corpo, o espírito, a alma contam para o processo da salvação e pesam no processo da decisão. Tem gente que toma decisões de forma tão inconsequente que não leva em consideração que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, eles irão ambos responder particularmente sobre cada decisão que você toma. Então, enquanto somente o espírito humano estiver disposto a se render e a alma segue insubmissa, rebelde, será grande a decepção quando você precisar tomar decisões mais sérias. Então não é só uma postura. Às vezes a gente tem muita performance religiosa. Às vezes a gente tem muito formato, tem muita forma, tem muita liturgia, tem muita estética religiosa. Mas a alma não está inclinada. A gente demonstra bem os nossos ritos espirituais, mas a alma não está inclinada. Aí o versículo 42 diz assim: e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. É a segunda vez que Jesus reforça isso. É a segunda vez que o pedido de Jesus está sendo reforçado aqui nesse texto de Mateus. E ele insiste no pedido porque ele sabe que a resposta do Pai era não. Mas é uma relação de pai e filho, não é uma relação de Deus, né? e adorador. É uma relação de pai e filho, aqui ele está desvinculado do ambiente da divindade. Por isso a rendição, ele se rende e declara: a sua vontade como pai vai prevalecer. Quando você se desconecta da obrigatoriedade de que a divindade de Deus precisa lhe provar alguma coisa para ser Deus, você consegue se render suavemente ao governo absoluto do Pai. Então você descansa, porque o Pai sabe que Deus, Pai, processos. O Pai sabe que nós precisamos de alguns processos para alcançar alguns objetivos. Jesus sabia que o fator de se assentar à destra do Pai estava condicionado à sua obediência no Getsemane. Condicionado à sua obediência. A obediência era beber do cálice que o Pai tinha reservado para ele. Essa era a condição, beber do cálice que o Pai tinha reservado para ele. Nós falamos sobre isso em Mateus capítulo 20, versículo 17 a 22, na aula de Mateus 20. Não é? Aí o versículo 43 diz: e voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Segunda vez que Jesus tem a sua frustração, a sua decepção com relação ao ato de vigilância dos discípulos. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi a orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Pela terceira vez se repete o fato, pela angústia.
A Bíblia diz, entristecendo-se e angustiado, a sua alma buscava companhia na vigilância, mas eles não podiam fazer isso. O versículo 45 diz, então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Esse momento aqui, ele é um momento desesperador, é um momento final. E é um momento muito triste. Porque Judas estava a caminho com os soldados. Judas, ele conhecia o caminho do seu Senhor. Judas, ele sabia onde Jesus orava, aonde era o lugar secreto de Jesus. Judas, ele era amigo, por isso ele sabia como encontrar o seu líder. Isso vai afligindo a Jesus. E a aflição de Jesus, que entende a vontade do Pai, não é pela disposição, porque aprove Deus fazê-lo assim, se entregar. Porque os soldados pensam que estão no comando, mas não estão. Quem está no controle é Jesus. Eles não vêm prender Jesus, é Jesus que irá se entregar. A aflição de Jesus vai se caracterizar nos versículos da frente. A aflição é por Judas, a aflição era pelo amigo. Pelo amigo, gente. Olha aqui, ó. Versículo de número 46. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aqui está a chave. A aflição toda não era pelo fato de se entregar, mas a aflição toda era pelo fato de saber que se entregaria pelas mãos de Judas. Pelas mãos de Judas. Cara, isso é desesperador. Você consegue imaginar a dor desse líder? Não tem problema. Eu estou me entregando. Quem está no controle disso aqui sou eu. Quem está no controle disso sou eu. Mas, Judas, por que fizeste isso? Aí, agrava essa questão do amigo. Quer ver só? Versículo 47, mais uma vez, eu quero ler com você. Bom, acho que eu não li ele ainda, né? Então, vamos lá. Bom, o 46, a chave se abre. Levanta. Ele não diz assim, os soldados vêm. Ele não diz assim, a horda vem. Ele não diz assim, as pessoas vêm para me prender. Ele diz assim, o traidor chegou. Esse é o detalhe da revelação. Esse é o detalhe da observação que a gente tem que fazer. Ok? O versículo 46 ficou a chave da decepção dele. Ele não diz os soldados estão chegando, ou a horda está chegando, ou a multidão está chegando. Ele diz assim, aquele que vai me trair está a caminho. Então tinha algo pessoal na relação do amigo e do líder. Ok? Aí vai o 47, porque agora a gente entra de fato na prisão de Jesus. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Gente, por 3 anos e meio aproximadamente, Judas serviu a Jesus. Porém, nos últimos minutos da vida de Jesus, ele escolheu terminar seus dias servindo a Satanás. Veja como é uma linha muito tênue e muito perigosa. Você consegue imaginar o que foi? Ai, cara. Você consegue imaginar o que Judas disse à horda de soldados para convencê-los a o acompanhar e prender a Jesus? Por quê? Porque eles não faziam ideia de quem era Jesus. Gente. Muitas pessoas nos dias de Jesus não o conheciam fisicamente. Jesus era tão simples e ele destoava tanto que se Jesus entrasse no meio da multidão e não falasse nada, ninguém o notaria. Só saberiam que era Jesus quando ele abrisse a boca e começasse a falar, por causa do verbo. Agora, cara, isso é muito maluco. Agora, Judas tem que dar um perfil de Jesus para os soldados para ir prender a Jesus. Como é que a gente faz? A gente vai com muita violência, a gente vai com muita força. E Judas diz, não. A gente tem que cuidar, ele é bom de briga, ele é muito forte, ele é violento. E Judas,
Não, 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 não. Ele vai xingar a gente, ele vai ofender a gente, ele vai levantar uma espada para a gente. E Judas diz: não, 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 não. Ele é perigoso, ele é violento, ele é um guerreiro. E Judas diz: não, ele é o príncipe da paz, eu vou entregar ele, eu vou entregar ele. Cara, isso dói nos ossos. Como é que ele é? A gente leva lanças, a gente leva redes de contenção, a gente leva espadas, a gente leva pedras. E Judas diz: não, eu vou parar ele com um beijo. Eu vou parar ele amando ele. Cara, o que Judas falou para esses caras para seguir com ele? O que se fala de uma pessoa como Jesus que tanto amou, serviu as pessoas, leprosos, samaritana, mulher pecadora, ato de adultério? Tá tudo bem. Cara, isso virou uma confusão na cabeça de Judas. O que a gente faz para prendê-lo? Ah, isso é má. Meu Deus do céu. Tem alguém aí, gente? Vamos lá. Versículo 48. E o que o traía tinha lhes dado um sinal. Ah, eu quero morrer. Quando eu beijar, aquele que eu beijar, é ele. Gente, pela referência que temos, Jesus era desconhecido daqueles soldados. Eu não sei se eles eram os soldados da guarda do dia, então eles não tinham obrigação de estar envolvido a toda a movimentação de discípulos e Jesus, que você olha nos evangelhos, tem uma movimentação longa e distante, e dias, e 6 dias, e 4 dias, e 5 dias, e 6 dias a pé. Então aqueles soldados, como é que é? Quem é? Quem é ele? Então Judas o conhecia. Jesus era um homem simples. Ele era confundido no meio das pessoas. Jesus não sobressaía entre as pessoas. Era muito difícil saber quem era ele entre todos, ainda mais naquele escuro do Getsêmani. Versículo 49. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, que quer dizer mestre. E o beijou. Parece que eu sinto a dor. Você já se perguntou por que Jesus aceitou aquele beijo de boa? Aceitou, sem reação. E aí? Então, até no último minuto, Jesus estava poupando Judas. Eu não estou acreditando. Cara, eu vou aceitar o teu beijo porque eu não estou acreditando. Mas eu vou aceitar teu beijo. Eu não estou acreditando. Isso é Jesus. Isso é Deus. Isso é Jesus. Eu vou aceitar porque eu não estou acreditando que você vai fazer isso. Porque até no último minuto, Jesus sabia que se houvesse arrependimento, seria diferente o final de Judas. Cara, que forte. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse... essa aqui, essa... Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus disse: amigo, você já se perguntou por que Jesus disse amigo? Por que você está aqui? Cara, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Todas as pessoas que serviram a Jesus, ao seu lado, no seu ministério, no cumprimento do seu ministério, eram considerados seus amigos. Amigo. E é pelo acionamento da amizade, o acionamento da amizade, da relação de amizade, era uma forma de Jesus agradecer a
todos os que se tornavam instrumentos para que o Cordeiro de Deus, ele, chegasse ao altar e ao propósito de Deus. Ele diz amigo. Amigo também era uma forma de tratamento que Jesus dava a todas as pessoas que faziam o que faziam com ele, por ele, sem verdadeiramente nem sequer saber por que estavam fazendo, apenas confiando, sem o enchimento prévio do Espírito Santo, confiando nele como verbo. A expressão amigo, o relacionamento de amizade, era também uma demonstração da fidelidade de Cristo, que jamais mudou em relação a ele. Não importa o que Judas fizesse, nada mudaria, nada mudava o que Jesus sentia em relação aos seus amigos. Isso é sobrenatural. Jesus diz amigo porque a ideia de amigo é a palavra e o sinal que se nele houvesse um instante de arrependimento, ele ainda seria perdoado e poupado. Quando Jesus fala de amigo, Jesus menciona a palavra amigo, ele resumia todo o seu amor por ele, e que fazia lembrar de todas as injustiças que ele andava fazendo. Tudo poderia mudar mediante o arrependimento. Jesus recebe o beijo de Judas como amigo para provar que ele seria capaz de levar. Sabe por que eu vou receber seu beijo, Judas? Porque eu sou capaz de levar sobre mim todas as iniquidades, inclusive a sua. Não tinha mais o que fazer. O cordeiro estava pronto, ele estava amarrado. A Bíblia diz, e foram sobre ele e o prenderam. Estava pronto e amarrado o cordeiro para o sacrifício, e o propósito de Deus estava acontecendo lá. Versículo de número 51 diz assim, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Essa observação de Mateus é bastante importante. Servindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Aquele servo, ele jamais iria se esquecer daquele instante. Ele iria lembrar disso para sempre. Que se não fosse Jesus, ele jamais poderia estar ali ou continuar ali o seu sacerdócio junto do templo. Por quê? Porque ele era servo do sumo sacerdote. Qual que é a diferença disso? O que isso é relevante? Um servo do sumo sacerdote é um sacerdote em treinamento, em potencial condição de servir sacerdotalmente. E o sacerdote, para estar no templo, não podia ter defeito. Se ele tem a orelha dele cortada, ele seria impedido de acessar o ambiente da sua construção sacerdotal. Jesus restitui a orelha num gesto de quem diz, eu não vim tirar nada de ninguém, continua seu sonho. Continua seu caminho, continua seu ministério, continua sua chamada, continua seu propósito. Você não entende tudo agora, mas você vai entender já já. Foi um grande mover aquilo ali. O texto diz que ele era servo de um sumo sacerdote. Ele estava em treinamento para o seu sacerdócio futuro. Ele não entraria, ele não teria acesso com defeito. Mas Jesus o restituiu. O pessoal me perguntando sobre a espada. De onde Pedro achou essa espada? Essa é a espada da grande comissão. Que quando o Senhor os libera, eles encontram duas espadas. Lembram? Duas espadas. Então, essas duas espadas, ele está se apresentando diante de Jesus. Essas duas espadas, elas são proféticas. Lucas 22 e 35. Elas representam duas coisas. As duas espadas de Pedro e as duas espadas dos discípulos. Porque se você ler Lucas capítulo 22, quando a gente interpretar Lucas, eu vou dar mais detalhes sobre isso. Eles eram 11, Judas não estava mais, eles encontram duas espadas. O que significa isso para 11 pessoas? É porque as duas espadas falam do Antigo e do Novo Testamento, e as duas espadas falam que tudo o que eles deveriam guardar até o fim é a palavra e a fé. Então ele está usando uma atitude de fé por um verbo que mata e amputa. Jesus diz, eu não te ensinei a fazer isso. Palavra não é para matar pessoas e ministérios em nome da fé. Anota isso aí. Palavra de Deus não é para matar pessoas, ministérios e sacerdócio em nome da fé.
Versículo 52. Então Jesus disse-lhe: embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada irão morrer. Embanha a tua espada. A declaração de Jesus aqui diz que a espada tinha o seu próprio lugar e deveria permanecer no seu lugar. Essa espada é para ser embanhada. Em nenhum momento Jesus diz, porque ele causa uma revolução quando ele diz assim, ó, vende tudo e compra espadas, não é? Mantenha embanhada, quer dizer, segura junto de você, antigo e novo, palavra e fé. Haveria um tempo para se usar a espada, mas não naquela circunstância. E sem saber, ali é o momento em que Jesus muda o futuro de Pedro. E quando a gente chegar lá em Lucas, você vai ver o que isso significa. Versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora, orar a meu Pai, e que ele não me daria mais do que 12 legiões de anjos? Jesus tinha diante dele 12 discípulos. Por que ele usa essa expressão? Jesus tinha diante dele 12 discípulos que não sabiam o potencial que representavam. Jesus está dizendo, eu vou ficar com vocês. Eu poderia pedir algo muito superior, mas eu acredito em vocês. Jesus estava dizendo para eles, vocês sabiam que para mim vocês valem mais do que 12 legiões de anjos ao meu lado? Cara, Deus acredita mais em você do que você em você mesmo, minha gente. Deus acredita muito em nós como filhos e discípulos dele. E ele diz, é só rogar para o meu Pai, ele vai mandar gente poderosa, mas eu sei que nós podemos fazer isso juntos. As 12 legiões estavam à disposição de Jesus. À disposição de Jesus, mas ele recusou. Ele recusou. Desde o começo ele vem trabalhando na valorização dos seus discípulos, na capacitação dos seus discípulos. Não foi fácil para Jesus, pois a consideração sobre essas 12 legiões que Jesus faz foi também uma espécie de tentação. Funciona como tentação do uso do poder, né? E aceitar esses, imagina, seres infalíveis espirituais, anjos infalíveis espirituais, e escolher ficar com 12 homens falíveis, e um deles estava acabando de o trair publicamente. Mas ele escolheu continuar com seus discípulos falíveis. Ele escolheu continuar comigo e com você. Jesus sabia que aquela lição da espada ia refletir no arrependimento de Pedro lá no final do Evangelho de João. Jesus sabia que João ainda se recuperaria e que os demais seriam transformados pelo poder do Evangelho. Haveria uma consciência diferente junto da cruz e depois da cruz, no que diria respeito à pregação e o registro das ações de Jesus pelo Evangelho. Quando Pedro diz, tem pena de ti mesmo, era como se Pedro dissesse, aceita as legiões, e você pode ficar livre de nós, se você quiser, nós somos um fracasso. E Jesus disse, não. Jesus o repreende. Jesus deixa uma lição, nem sempre. Aquilo que parece perfeito é perfeito de fato. Ainda que os discípulos não se submetessem e nem soubessem que juntos eles tinham um valor muito mais do que 72 mil anjos, se não me falha a memória, essa é a conta, 72 mil anos. Jesus via a capacidade neles. O versículo 54 diz, como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? O grande problema não era entregar a Jesus para morrer, e sim deixar de lançar sobre ele a sua própria culpa. O pecado de Judas foi o mesmo dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. Não aceitar que sobre ele fosse lançado as suas culpas. Então, o versículo 54, como vai se cumprir? Porque Jesus está dizendo, como é que as escrituras vão se cumprir? Dizendo que tudo isso tem que acontecer. Judas tem que estar aqui, eu preciso chamá-lo de amigo. Eu estou me entregando para morrer. Porque é assim que as escrituras deveriam acontecer. Aí, versículo 55 diz, então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes lá. Há uma confusão na identidade. Quem é, né?
Então, Jesus disse isso porque ele não era um ladrão. Ele está dizendo, eu não sou ladrão, gente. Vocês estão se movendo por um ladrão. Ele era o Cordeiro de Deus que estava se entregando. E eles não prendem Jesus porque eles queriam e conseguiram prender Jesus. Eles não fariam nada com Jesus simplesmente porque eles queriam fazer. Eles não prendem, é Jesus quem se entrega. Gente, Jesus nunca perdeu o controle da situação. Jesus também vai deixando claro aqui que eles não teriam nenhum poder sobre ele se o Pai não lhes permitisse que tivesse. Afinal, era a vontade do Pai que ele fosse entregue. Isso era vontade do Pai. Versículo 56. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Acontece o cumprimento da profecia, que diria: o pastor foi tocado, e as ovelhas estão dispersas. O pastor está sendo ferido, porque essa profecia tinha que se cumprir a partir de Jesus. Versículo 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Começa agora um cenário terrível de dor, vergonha e escárnio. Aqui está o ato de preparação oficial, profético, através desse momento aqui no versículo 57, onde o Cordeiro de Deus está sendo preparado. Vamos continuar, versículo 58. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim daquilo. Então, aqui está o explícito estágio do homem dos Salmos de número 1. Quando você lê os Salmos de número 1, ele é um background, ele é um pano de fundo da atitude de Pedro nesse instante aqui. Andou, se deteve e se assentou. Porque bem-aventurado é o que não se detém, é o que não se assenta, é o que não se caminha em direção, é o que não pertence. Aqui é o Salmo de número 1, se cumprindo na vida de Pedro. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Quando a gente estiver em João e em Lucas, eu vou explanar isso aqui, especialmente sobre a sentença. Mas os maiores erros da humanidade são feitos em nome da religião e encabeçados por líderes religiosos, gananciosos e incrédulos. Olha quem é que trata. O pessoal diz, pô, o povo mandou prender, o povo mandou matar, o povo se organizou para destruir e acabar com Jesus. Não, não, não. A Bíblia diz assim, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. A articulação toda era religiosa, institucional e denominacional. Versículo 60. E não os achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas. A versão de João é muito interessante, a versão de Lucas é muito interessante, mas eu vou me deter aqui. 2 testemunhas falsas. Aqui, essas testemunhas vieram para declarar falsamente a respeito de Jesus quanto ao decreto do rei Dário, de Esdras, capítulo 6, versículos 11 e 12. Então, curiosos e estudiosos, corram para lá, ok? O que o decreto do rei Dário dizia? Todo aquele que falasse contra o templo deveria ser morto, ok? E ele diz mais, a viga central da casa dele deveria ser retirada e nela ele deveria ser crucificado. É daqui que acredita-se que, possivelmente, 2 coisas. Quando Jesus disse no início de Mateus 24, que destruiria, derrubaria o templo e em 3 dias o reedificaria,
eles usam essa fala, porque lá na versão de Lucas e João, vai ter essa fala destacada. Ele falou contra o templo, então vamos usar o decreto do rei Dário contra ele. Não digo nada em relação ao Brasil, nesse contexto de lei geral, porque qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos pegar uma lei para fazer a tal da justiça, não é? E, coincidentemente, também, Jesus ele é preso em uma viga assustadora, e há quem acredita que essa viga foi removida da casa onde ele vivia com Maria, uma vez que Maria já não volta mais para casa e passa a viver com João, acolhido e mantido por ela, ok? São observações que a gente tem paralelamente em textos que nos apontam essa possibilidade, ok? Mas que o decreto do rei Dário influenciou, consideravelmente influenciou. Versículos 61 e 62. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eles estão usando a fala de Jesus pelo contexto do decreto do rei Dário, ok? Versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti. Está violento, gente, violento, né? Jesus estava falando a respeito do seu corpo, ele estava se entregando à disposição para todo moído no Calvário, e eles, no entanto, imaginavam que Jesus estava zombando do templo de Zorobabel, reformado por Herodes. Eles se atêm a isso. Foi sobre essa edificação que havia o decreto contra ele, para que então ele pudesse ser destruído e levado para a cruz. Ok? Então agora você entende algo aqui. Por que essa transferência, né, do ambiente de Maria para um ambiente de acolhimento por João pode possivelmente ser entendido dessa forma. Não tem como se pregar como lei, como regra absoluta, mas cabe a observação e é no mínimo interessante. Versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio. Gente, você sabia que você tem que aprender a apreciar o silêncio? Às vezes você vê pessoas caladas na igreja, parece que toda a associação, toda a conexão, toda a ideia para quem está silenciado, ou é problema, ou é problemático, ou é doente, ou é evasivo, ou é irresponsável, ou tem algum problema. Cara, Jesus está dizendo assim, fique em silêncio. O tolo em silêncio parece um sábio. Você não tem nada o que falar? Fique em silêncio. Vai ter o momento certo de falar. Se a palavra que a gente vai falar agora não é melhor do que o silêncio, é melhor ficar calado. Tudo que disseram a Jesus é verdade, mas não é porque toda a verdade é usada de forma para te ferir que você precisa se posicionar. Fique em silêncio. Né? Eu gosto dessa expressão. Jesus guardou silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele provoca, ele aciona chaves. O mundo espiritual estava sobrenaturalmente ativo aqui. E a preocupação não era somente do sumo sacerdote, mas era de uma questão prioritária. Quem estava muito preocupado aqui era Satanás. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 6. Porque tudo aquilo que ele havia tirado do homem, Jesus iria resgatar e devolver para o homem. Então ele está em pânico aqui. Então quando ele diz assim, ó, pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus, Satanás o procura há centenas de anos. Aqui está a revelação. Satanás o vê no batismo de João e agora o espera para o confronto do Getsêmani. Aqui tudo estava em jogo para aquilo que seria o estúpido domínio de Satanás. Versículo 64. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha a resposta. Olha a resposta. Foi essa a pregação de Estevão. Foi essa a visão de Estevão. Foi esse o vislumbre de Estevão. Essa capacidade sobrenatural de ter a revelação, Atos 4 e 7, da profecia se cumprir, da intronização e da glorificação de Jesus. Então, para eles, era uma promessa aterrizadora. Eles estavam desesperados.
porque eles sabiam que esse era o texto da profecia. E que agora eles estavam não só diante do Filho do Deus vivo, mas de toda a sua autoridade e poder. Isso é maravilhoso. O versículo 65 diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, isso aqui é a transferência sacerdotal. Ele nem sabia, inconscientemente, ele faz o rito. Quando ele rasga a veste sacerdotal, ele declara, o meu sacerdócio termina. Quem assume? Diante dele estava o sacerdote da nossa salvação, que assumiria o governo a partir dali. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Cara, é muito legal, os caras estão desesperados. Jesus, eles estavam tão cegos que culpava aquele que veio para inocentá-los, com toda a declaração e o impacto do verbo neles. O versículo 66 diz, que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Quer dizer, eles estão completamente cegos. Eles estão em uma profunda e sensível atitude de desrespeito. Gente, quando você tem a revelação de que o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, em autoridade e poder, assentado em autoridade e poder ao longo do Pai, e a nossa atitude de crer naquilo que ele é, naquilo que ele fez e ainda vai fazer, se assemelha a uma profunda e sensível atitude de desrespeito em relação ao que a gente crê sobre ele. Aí o versículo 67, eles cuspiram no rosto dele, eles davam a eles punhaladas e outros os esbofeteavam, porque começa um escárnio e um desrespeito sem medida. O versículo 68 diz, e dizendo, profetiza-nos Cristo, quem é que te bateu? Quer dizer, isso é escárnio. Tá vendo? Eles o escarneciam, porque ele era o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que aqueles que vieram dizendo, na parábola de Jesus, vamos matar o filho do dono da terra. E o texto termina dizendo, virá uma outra nação, uma nação gentílica de autoridade, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está tudo conectado, gente, tudo conectado. Versículo 69 é o trágico momento, meu Deus, o trágico momento de Pedro. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Versículo 71, vamos vendo comigo, isso aqui isso dói demais. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, tá vendo aquele ali, ó? Ele estava junto com Jesus o Nazareno. Cara, é impossível não se envolver com Jesus. Ai. É impossível não se envolver com Jesus. Ou você se envolve com Jesus para aceitá-lo, ou você já se envolveu com Jesus para desprezá-lo e traí-lo, para negá-lo. Mas já está envolvido. Não tem o que fazer. Versículo 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Aqui tem uma conexão poderosa, né, com essa segunda negação de Pedro. Essa conexão é o que vai lá na reconciliação, calar fundo nele, quando Jesus perguntar, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Isso vai falar lá na frente. Aí o versículo 73 diz assim, e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala, o teu cheiro, a tua roupa, até para negar, nega com as palavras de Jesus. Meu Deus do céu, eu tenho que tomar uma água. Não dá para não se envolver com Jesus, envolvido já está.
Ou está envolvido para amá-lo e servi-lo, ou está envolvido para negá-lo e traí-lo. Né? Tá aí a terceira movimentação da negação dele, que vai refletir lá no tratamento depois, no final do Evangelho de João. Aí o versículo 74 diz assim, ó: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Cara, essa do galo. Ah, homens e mulheres carnais. Da mesma forma que jurou fidelidade, confessou, praguejou, negou e chorou. E Jesus usou um galo. Jesus está dizendo, Pedro, eu vou mostrar para você que um galo é mais constante que um ser humano. Eu vou usar um galo para mostrar para você que até o galo começa e termina o seu dia com um propósito. Seres humanos têm a tendência. Eu vou usar um galo. Um galo vai confirmar minhas palavras na sua vida, Pedro. E o galo, universalmente, é conhecido como símbolo da consciência. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, um galo é mais confiável que você. Um galo é mais confiável que o ser humano, porque o galo sabe que na hora de cantar ele tem que cantar. E assim aqueles que me conhecem sabem que na hora de dizer quem eu sou e a fé que tem em mim, deve saber o que fazer. Um galo é muito mais constante, é muito mais firme no seu ritmo. A informalidade, né, essa vergonha de Pedro, né, ela foi vencida pela constância e a fidelidade de um galo cantando. Meu Deus. Aí, o versículo 75 que encerra o capítulo diz, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós temos um caminho, ok? Que funciona como um sinal de arrependimento. Ele busca um caminho, uma direção, é um sinal de arrependimento. E ele acontece a partir do momento em que ele se ausenta do caminho dos ímpios e segue 3 passos que são características do Salmo. Primeiro, que também é a característica do arrependimento. Bem-aventurados os que não andam mais, os que não se detêm e os que não se assentam. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele se ausenta deles, ele se deteve para chorar e ele se assenta para se arrepender. Ok? Isso é espetacular. Note um extra para você aí precioso, ok? Existe uma diferença entre ignorantes e mal entendidos. Ignorante você ensina, mal entendido depende da sua capacidade de humilhar-se para perceber a instrução. Ok? Ignorante você ensina. Mal entendido, ele acessa um ambiente de orgulho, porque ele escolheu entender diferente, foi dito. Eu estou dizendo laranja, eu não estou dizendo amarelo claro. Eu estou dizendo laranja, ok? Se eu estou falando laranja, não é amarelo claro e nem quase escuro. Então, se você escolher imaginar que eu falei amarelo quase escuro, é uma má intenção sua. E sabe o que é interessante? Satanás não se preocupa com ignorantes. Satanás se preocupa com mal entendidos. Porque quanto mais tempo você permanecer no erro de interpretar de forma ruim uma situação, mais longe você se afasta do propósito. E Deus, diz a Bíblia, que ele não desce no orgulho. Deus abate soberbos.
Então, enquanto o mal entendido caminha, ele é cego pelo seu orgulho. Deus não vai com ele. O processo de retorno dele demandará muita humildade. Demandará muita entrega. E isso é muito difícil. Por isso que Deus abate soberbo, mas ele dá muito mais graça àquele que se humilha, gente. Epístola de Tiago. Ok? Então, entenda isso. O ignorante se instrui, mas o mal entendido precisa de humildade para voltar e se arrepender, então dizer, eu quero entender diferente. E assim terminamos hoje, Mateus capítulo 26, ok? É um capítulo gigante do Evangelho de Mateus, são 75 versículos, por isso eu dividi ele em duas partes, ok? Quem chegou aqui agora, a primeira parte até o versículo 37, já está no clube. Agora, o time prepara para que 1 ou 2 dias no máximo, talvez nem isso, a segunda parte esteja disponibilizada lá com o PDF de observações pessoais para que você possa baixar, ministrar, ensinar, pregar e ajudar a sua igreja, seu pequeno grupo, sua escola dominical, como você desejar, ok? Bom, vamos abrir para perguntas e observações. Pri, se você tem alguma coisa que você colheu aí ao longo da aula e quiser considerar, de repente é uma dúvida meio que geral, eu falo em particular sobre aquilo que pode ser comum para todo mundo. Vamos lá, vamos falar, minha gente. Você tem a opção de levantar a sua mãozinha, eu não sei se você sabe fazer isso. Aí no Zoom tem um botãozinho que você clica e a mãozinha levanta se você quiser fazer alguma pergunta. Senão você pode também tentar levantar a mão aí pelo vídeo, se a gente te achar. Estamos com 35 alunos, nós podemos te ouvir também. Fala aí, Pri. Pastor, o Carlos Henrique, ele havia feito uma pergunta, vou pedir para ele ativar o som aqui. Tá. Se ele não conseguir, eu leio aqui para o senhor. Carlos Henrique. Eu acho que eu Eu... peguei a pergunta dele, mas ele pode falar. Carlos, você tá aí? Aí ele pediu para ler por ele, falou, ler por mim. Tá. Ele falou assim, pastor, a viga que Jesus carregou pode ser da casa de Barrabás? Haja visto que a cruz era para ele a princípio e não para Jesus? Nós temos algumas linhas que falam sobre o tamanho dessa cruz, ou o tamanho dessa viga em particular, né? A gente não tem nenhuma observação, porque o que o texto está dizendo? Eles precisavam de falsas testemunhas. Aí a testemunha vai declarar que ele fala contra o templo. Então, eles estão invocando a lei de Dário, o decreto de Dário, de Esdras. E, curiosamente, o texto diz exatamente isso, que a viga, né, se tornaria maldita e a viga da sua casa seria arrancada. Eu não encontro textos para sustentar isso para Barrabás, né? Mas é, no mínimo, curioso a ideia, porque a gente tem que conectar ambientes de textos, né? Que chama a harmonia do evangelho. É, no mínimo, curioso que, quando ele afirma, mostrando aos discípulos de João, que perguntam para ele, onde moras? E os levou, mostrou-lhes a sua casa. E na cruz, quando ele transfere para João, dizendo, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, e aquela hora ele a toma e cuida dela. Então, possivelmente, naquele instante, ele abriga porque a mãe não teria mais a casa. Também seria um alvo de perseguição acirrada para que, com a ressurreição e a movimentação da pedra removida, imagina comigo, se Jesus, como um bebê, teve a estratégia de estar escondido, né, junto de animais, por exemplo, em um quarto anexo, por que Jesus não se escondeu dentro de Belém? Porque chamaria muita atenção a manifestação de reis, de uma criança nascendo rei. O Senhor escondeu lá. Então, imagina a estratégia dele para estar também escondido ou não visto, até que os discípulos pudessem vê-lo por primeiro e eles o enchessem do Espírito Santo. Então, eu não encontro textos apontando isso para Barrabás, né? Porém, eu acho interessante e sinto, assim, muito curioso a ideia de que isso possa ter sido verdade mesmo. Mas alguém, Pri? Ele fez outra pergunta, pastor, o Carlos. Aham. Pode ter um rapaz aqui chamado usuário do Zoom?
eu não sei o nome dele, eu vou pedir para ele ativar o som, ele faz, depois eu faço a outra do Carlos. Tudo bem. Conseguiu ativar seu som? Pastor, Paz, meu amigo, pode falar, estou te vendo agora. faz. É uma pequena observação que o senhor falou, em todo momento Jesus ele está se entregando. E quando ele faz a declaração para Judas, chamando ele de amigo, ele tá entregando o seu amor por Judas, mesmo depois da atitude dele. E também na palavra aqui também fala que tudo isso estava acontecendo para que se cumprisse as escrituras. Então isso só prova que mesmo tudo acontecendo, Jesus estava provando o seu amor com a humanidade ali e ele mostrando que realmente ele veio para se entregar. Yeah. É só essa pequena observação, assim, em todo tempo Jesus está mostrando a sua misericórdia, a sua compaixão. Dizendo que ele era capaz de suportar qualquer nível de iniquidade. Sim, chega a ser constrangedor, porque Constrangedor. ele tá revelando o propósito ali para todo mundo, e mesmo assim eles vão cumprir aquilo que estava na palavra e ninguém vai ver esse amor que ele está demonstrando. Exato. Obrigado pela observação. Deus abençoe. O Márcio Souza fez uma pergunta aqui sobre o real formato da cruz. Tem uma diversidade, sim. Eu já vi algumas linhas que sustentam o formato da letra Taus e outros, propriamente dito, a cruz, como a gente conhece naturalmente. De fato é que, de qualquer forma, era um instrumento muito comum na época. Alguns eram, por exemplo, eles eram pregados em árvores também, enfim. Então, são muitas fontes que variam, depende do ambiente religioso, por exemplo, coptas, egípcios, cristão romano, etc. Mas o fato é que ela existiu e foi um instrumento de vergonha. Quando um condenado estava sendo pregado na cruz, os pais pegavam as crianças entre 7 e 12 anos de idade e prendiam o rosto dos filhos e obrigavam eles a olhar o indivíduo morrer na cruz. E eles diziam assim para as crianças: é assim que um condenado maldito tem que morrer um dia. Então era uma coisa bem escarnecedora. Mas a observação muito interessante, Márcio. Se você descobrir mais coisas sobre isso, me deixa saber, por favor. E o Carlos Henrique faz uma observação sobre um instrumento chamado galo na época. Se você tiver algum conteúdo a mais que fale sobre isso, de forma que a gente tenha registro histórico, eu gostaria de ouvir sobre isso, porque vou ser sincero para você, eu nunca ouvi falar desse instrumento chamado galo. Certo. Acho que foram essas as perguntas ao longo da aula. Teve elogios ao pastor, teve o Josué que falou assim, maravilha. Nunca esqueci essa frase. É impossível não se envolver com Jesus. Ou você se envolve para negar, ou você se envolve para aceitar. No momento que a gente estava falando de Pedro, né, pastor? Isso aí é uma ideia para você que gosta de pregar evangelisticamente. Quando você fizer um apelo, você pode dizer isso para as pessoas. Você que me ouve. Não, hoje eu não quero Jesus. Não, é impossível não se envolver. Você já escolheu o envolvimento. Ou você se envolve para amá-lo, ou você envolve para negá-lo. Foi o desespero de Cláudia, lembra? De Pilatos? Ela chega e diz assim, por favor, não se envolva com esse homem, porque essa noite eu sonhei e sofri. Pastor Gilmar Santos prega uma mensagem maravilhosa. O que sonhou, Cláudia? O que será que ela sonhou para dizer assim, cara, desiste, não faça isso com ele? E ele desenvolve vários conceitos dentro do que seria o sonho dela em ter consciência da profecia a respeito de Jesus. Então, se você pega, por exemplo, estou te dando uma mensagem criativa aí agora, você pega todo o contexto profético que ela tinha acesso em culto, e aquilo numa noite ela pode possivelmente, não faça isso porque ele é o filho, não faça isso porque ele é santo, não faça isso porque ele é o cordeiro, não faça isso porque ele é o enviado, não faça isso porque ele é o Messias, não faça isso porque ele nasceu da Virgem, não faça isso porque os salmos falam sobre ele, não faça isso porque Isaías fala sobre ele, e aí você faz esse contexto criativo. Amém, minha gente?
Eu também penso assim, Leila. Essa é uma dor muito grande. Tem dois momentos que me dói muito. É o não de Pedro e é como que Judas convenceu os caras. Ele ter que falar da gentileza, do amor, da sensibilidade, do que o verbo era. É esse que a gente vai aprender, tá bom? Queridos alunos, Deus abençoe, obrigado por esse tempo juntos, especialmente você que está com a gente, ok? Já no abaclub.com.br. Você que está nos visitando, esteja à vontade, porque essa aula ela só fica agora disponível para os alunos dentro do clube, com todo o nosso material de PDF para ser acessado, baixado, melhorado, amplificado, estudado e ensinado por vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela sua entrega, pelo seu tempo. Foi um prazer fazer isso, eu amo fazer isso. São já mais de 30 anos servindo a igreja com aquilo que o Senhor me deu, tá bom? Muito obrigado mesmo, estou vendo pessoas queridas aqui, obrigado, estou vendo o André Albanski lá, querido, obrigado, Silvio, obrigado, pastor Jefferson, Silvana, gente, Ivan, obrigado, pastor Rogério, obrigado, Andréia, obrigado, Davi, Deus abençoe, Márcio, Lucas Oliveira, meu amigo querido, Lucas Paz, obrigado, Cíntia, Gilberto Divino, Ageu, Poliana Santos, meu Deus, muito obrigado a todos vocês, tenham uma excelente noite, pastor Rodrigo, muito obrigado, Sebastião Olímpio, muito obrigado. Tenha uma excelente noite e uma boa continuação de semana para vocês. E essa foi mais uma aula do Aba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.